Na Ucrânia são cada vez mais os prisioneiros de guerra russos. As opiniões sobre a guerra divergem, mas o sonho é só um: voltar para casa. Rússia de fora das cerimónias oficiais do Holocausto, Ucrânia e Polónia lembraram as vítimas das tropas nazis. Segunda volta das presidenciais na Chequia, duelo eleitoral entre Andrej Babiš e Petr Pavel. Esta prisão, algures no oeste da Ucrânia, é uma das que acolhem prisioneiros de guerra russos. São cada vez mais e só sonham voltar para casa. Alguns, como Nikolai, arrependem-se de terem ido parar à guerra. Na televisão, a propaganda dizia-nos que o governo ucraniano tinha sido tomado pelos nazis. Mas percebi que isso não é verdade. Nem todos pensam assim. Para alguns não há qualquer arrependimento do tempo passado a combater na Ucrânia. Sou um oficial russo, sempre servi no exército, por isso não posso arrepender-me de nada. No campo de batalha, a guerra prossegue. A Rússia diz que os ataques com mísseis na quinta-feira afetaram o transporte de armas e munições da NATO. A Ucrânia diz ter abatido dezenas de mísseis russos, mas confessa-se impotente perante os mísseis hipersónicos Kinjal. Em Estocolmo, o Comissário Europeu da Justiça, Didier Reynders, apresentou as mais recentes conclusões e disse que há provas de cerca de 65 mil alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. No mesmo local dos arredores de Kiev, onde 30 mil judeus foram assassinados pelas tropas nazis em 1941, Volodymyr Zelensky colocou esta sexta-feira uma vela em homenagem às vítimas. O presidente ucraniano assinalou assim, em plena guerra na Ucrânia, o Dia Internacional criado para lembrar as vítimas do Holocausto. Uma data também celebrada de forma solene do outro lado da fronteira, na Polónia. Vizinhos unidos por memórias reavivadas pela atualidade, conforme destacou em Auschwitz uma sobrevivente dos campos de concentração. Hoje aqui em Auschwitz-Birkenau fico aterrorizada ao ler relatos sobre uma guerra que se tem desenrolado tão perto de nós. A Rússia que nos libertou aqui tem vindo a conduzir uma guerra contra a Ucrânia. Porquê? Porque é que a política tem de ser assim? Os soldados russos estavam entre as tropas que libertaram Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração nazi, a 27 de janeiro de 1945. Uma data que pela primeira vez não contou com a Rússia nas celebrações. Tem lugar a segunda volta das eleições presidenciais na Chequia. O duelo eleitoral decisivo faz-se entre o ex-general do Exército Petr Pavel, que enfrenta o ex-chefe do governo Andrej Babiš. As mesas de voto abriram nesta sexta-feira, mas os mais de 8 milhões de cidadãos ainda podem votar no sábado. Os resultados são esperados à noite. O tema dominante na campanha eleitoral foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na primeira volta das eleições há 15 dias, os dois adversários saíram praticamente empatados, com cerca de 35% dos votos cada um. As últimas sondagens, no entanto, prevêem uma vitória para Pavel. É considerado o favorito e espera-se que vença com 57% dos votos. Na Chequia, o presidente tem, sobretudo, funções representativas, mas também nomeia o governo e comanda as Forças Armadas. Miloš Zeman deixa o cargo no início de março, após 10 anos na presidência da Chequia. A presidente do Peru mudou de ideias e anunciou esta sexta-feira que o seu governo apoia a iniciativa da oposição de antecipar as eleições presidenciais e legislativas para dezembro deste ano. Uma decisão tomada como forma de tentar pôr fim aos protestos que acontecem desde a destituição e detenção do seu antecessor, Pedro Castillo. Dina Boluarte pede agora ao Parlamento que aprove a marcação destes atos eleitorais. Boluarte tinha já solicitado a antecipação dos escrutínios para abril de 2024, o que não tinha acalmado os ânimos. A situação no país agrava-se. Para além dos protestos que já fizeram quase 50 mortes, os bloqueios estão a pôr em causa a distribuição de bens de primeira necessidade em várias regiões e a conduzir à escassez de combustíveis.